Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que as faculdades Santo Agostinho os recebe para a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado. Durante o Congresso, Montes Claros receberá destacados juristas do país e do exterior, que apresentarão as suas mais recentes reflexões sobre direito e desenvolvimento no marco do Estado democrático, eixo central do evento deste ano. Com enfoques teóricos diversificados e englobando variadas vertentes do direito público, os pontos mais polêmicos e relevantes sobre os diferentes temas serão abordados. As senhoras e senhores, convidamos nesse instante para compor a mesa diretora dos trabalhos, a presidente da mesa, a coordenadora executiva do curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho, professora Kelly Grace Mendes Caldeira e Castro. Convidamos nesse instante o palestrante, professor doutor Elton Dias Xavier. A palestrante professora Thalita Soares Moran. O palestrante professor Daniele Verratti. E a professora Karine Braga Ferreira, que fará a tradução da palestra. Informamos às senhoras e aos senhores que as perguntas deverão ser redigidas e encaminhadas às nossas assistentes para discussão após as palestras. As senhoras e senhores, passamos a palavra nesse instante para a presidente da mesa, professora Kelly Grace Mendes Caldeira e Castro, para a condução dos trabalhos desta manhã. Bom dia a todos, alunos, alunas, professores da instituição, convidados, componentes da mesa. É com muito prazer que abrimos os trabalhos desse 7º Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado. Fazer um congresso, gente, não é fácil. Desde o ano passado, assim que finalizou o 6º Congresso Brasileiro, então o professor Edson, o professor Elton, começou a fazer os contatos para que este próximo congresso pudesse ser melhor e pudesse abrilhantar mais a nossa cidade. E nessa nova edição do Congresso, podemos trazer palestrantes de diversos locais para trazer para nós aqui o seu conhecimento e a contribuição nas diversas carreiras jurídicas e contribuição na área do direito. Então, declaro aberto a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado. Bom dia a todos. O primeiro palestrante de hoje é o professor Daniele Verratti. O professor Daniele Verratti é sociólogo, doutor em criminologia aplicada à investigação e segurança pela Universidade de Bolonha, mestre em psiquiatria forense e criminologia pela Universitat Studi della Repubblica de San Marino. Atualmente é doutorando em planejamento e políticas públicas pela Universitat IUAV de Venezia. Colabora com a Cátedra de Políticas de Segurança da Universidade de Bolonha. É membro da Sociedade Europeia de Criminologia e presidente da Sociedade de San Marino de Criminologia. É autor da revista Segurança Urbana, com Silvia Calzolari, e publicou ensaio Manuela Antirapina. Para auxiliar o professor Daniele, teremos também a presença da professora Karine Braga Ferreira, que fará a tradução da palestra. Professor Daniele. Obrigado. Bom dia. Allora, eu sou Daniele Verratti, sou da Itália e sto tentando di falar portoghese, sto provando, ma non falo. Ela é a minha primeira professora de português em Itália. A minha vida acadêmica é um pouco particular, porque eu sou sociólogo,
especializado primero en criminología aplicada, o área sociológica da criminologia, depois em criminologia clínica, e agora trabalho com a Universidade de Venezia, a Universidade IUAV, Istituto Universitário de Arquitetura da Venezia. E aqui estou trabalhando com a Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Minas Gerais. Un sociologo, criminologo e un poco clinico che trabalha com arquitetura é um pouco particular, effettivamente. Mas o meu trabalho é sobre as políticas públicas do territorial, políticas da segurança em relação com o ambiente. Em relação com o ambiente, eu ensinei ele muito bem. Não precisava. A minha professora. E com o ambiente, em particular com o ambiente construído. Ok? Agora falo italiano. Nas slides estão muitas fotos. Assim é mais ligeira a mais fácil de entender com as fotos. Ok, la presentazione, italiano. La presentazione si svilupperà su 5 punti particolari. A apresentação conterá 5 pontos principais. Inizialmente parliamo della città antica. Primeiramente falaremos das cidades antigas E delle forme di difesa, di controllo sociale e di sicurezza urbana nella città medievale, che è a città più interessante. Ok, as formas de controle e segurança urbana das cidades medievais, que são as primeiras cidades. Passiamo velocemente alla città moderna, che gli aspetti legati al fenomeno della globalizzazione in particolare. Depois passaremos às cidades modernas e os aspectos da globalização E la teoria dei confini, e la as crisi dei teorias confini. dos confins. Faremo un brevissimo accenno a quello che è l'approccio ambientale alla sicurezza urbana, approccio spaziale, approccio ecologico, molto velocemente, ambientale. Faremos uma pequena relação com as relações ambientais, sociais. Ambientales con a parte ecologica Okay. e spaziale. Aspectos espaciais, ambientais e ecológicos das cidades modernas e das antigas. Ok? Da qui vorrei fare un discorso sulla polizia e il ruolo che la polizia ha nella sicurezza urbana e in particolare nella sicurezza partecipata. Depois falarei das polícias e a competência da polícia no papel da segurança urbana. Ok? Qualcuno parla italiano? Alguém fala italiano? Perfetto. Allora, questi sono i miei studi iniziali. Esses são os meus estudos iniciais. La città antica, le forme di protezione della città antica, il controllo sociale, la sicurezza urbana, era data in primo luogo dalle mura. As formas de proteção da cidade antiga são delimitadas, em primeiro lugar, pelos próprios muros das cidades. È il primo strumento di controllo e sicurezza. É o primeiro instrumento de controle e segurança de uma cidade. In passato la città era delimitata da mura. Oggi non parliamo più di città in senso stretto, ma di regione metropolitana. Antigamente as cidades eram delimitadas por muros, mas hoje não podemos falar mais de muros, mas falamos de Região metropolitana. regiões metropolitanas.
em particular aqui em Brasil, que as cidades são muito grandes, em Itália são pequenas. Em particular no Brasil, onde as cidades são muito grandes, na Itália são bem menores. I confini della città oggi sono dati dalle relazioni umane e dalla possibilità di movimento, di trasporto, molto spesso. Os confins das cidades hoje são delimitados pelas dalla capacità, dalla possibilità di trasporto e dalle relazioni umane. da capacidade de transporte e das relações humanas. Possiamo dire che insistono sullo stesso territorio, sulla stessa area, molte città differenti. Existem sobre a mesma área diversas cidades diferentes na mesma área. Penso che a cidade do favelado, por exemplo, è limitata rispetto Uma favela, por exemplo, é limitada. limitata rispetto alla città dell'imprenditore, dell'impiegato, Em respeito à cidade grande, digamos. Vado veloce. Quindi vediamo che la città medievale è caratterizzata da mura e in quell'epoca all'esterno della città A cidade medieval é caracterizada por muros e, naquele tempo, o esterno della città, o externo, a parte externa da cidade, gli insediamenti si suddividevano in castrum e villa. se dividia em castrum, que se chamava castrum, que são e vilas. Castrum era il villaggio fortificato. La differenza degli abitanti della città rispetto agli abitanti del castrum e della villa era netta. In particolare il villano, l'abitante della villa, era considerato molto poco. As cidades medievais eram divididas em castrum e vilas, onde a diferença era muito nítida entre essa classe, entre as vilas em quem habitava dentro dos muros e fora dos muros. A palavra villano, in italiano, è dispregiativa. A palavra vilão, em italiano, que se diz vilano, mas em português vilão, tem uma conotação pejorativa. Significa rozzo, grezzo, ladro. Exatamente, a significação é ladrão para a Itália, ladrão, grezzo, que é grezzo, ladro é? Rozzo, imbroglione. Ok, tipo um embrulhão, digamos, Não é bom. Um ladrão, um sentido pejorativo. Peggiorativo, esatto. In sintesi, le mura nella città medievale avevano 3 funzioni che possiamo paragonare alla città di oggi. Ok? Una funzione di difesa nazionale, per esempio, difesa esterna. Um attimo. Os muros possuem 3 funções. Função de defesa, que é de defesa nacional. É de defesa contra o estrangeiro, contra a parte externa dos muros, que está fora dos muros. Una di difesa interna dai rischi di contaminazione da ciò che stava fuori. Uma função de defesa interna contra as contaminações daquilo que vinha de fora. Até hoje, só para explicar, talvez fique mais fácil para entender, até hoje a Itália é dividida em muros. As cidades, quando você entra, tem grandes muros, eles conservaram essas muralhas, essas fortalezas imensas, né? E é exatamente isso que ele está tentando explicar, que a divisão entre os habitantes que moram dentro desses muros tem esse sentido de proteção e defesa interna das forças ou das
dos inimigos ou dos visitantes externos. Então, quando você chega, tem esse muro que, na época medieval, era onde as carroças, as pessoas na época, os cavalos, paravam para esse controle. Então, tem essa função de defesa interna e externa. E l'ultima difesa è una difesa economica, perché le porte che stavano nelle mura consentivano il controllo e la verifica delle merci che entravano ed uscivano. Exatamente, a última função dos muros é a função econômica, fiscal, porque controlava as mercadorias que vinham de fora e poderiam taxar essas mercadorias. In sintesi, già nella città medievale si assisteva a un fenomeno di grande unitarietà degli abitanti che stavano all'interno e di grande differenziazione rispetto a tutti coloro che stavano fuori. Já naquela época, os muros tinham essa função de diferenciar claramente a unidade de quem estava dentro e a diferenciação dos que estavam fora. Si inizia quindi a parlare di confine come separazione non solo fisica, ma anche di persone. E aqui se inicia a falar verdadeiramente de separação e de confim nessa época. È molto divertente vedere come nel 1200 già qualcuno, questa persona, si poneva il problema della delimitazione del muro rispetto alla qualità della vita. Já em 1200 é divertido pensar como já tinha pensadores e estudantes e filósofos que sentiam essa diferença de quem habitava o interno e dos habitantes externos dos muros de dentro das cidades. È emblematica questa frase. La città ha provocato la costruzione di mura, sostituendo in questo modo alla frequentazione amichevole degli uomini la segregazione dei cives. E inglês, Gervásio de Tilbury, escreveu essa frase muito emblemática que significa, quando ele observava esses muros em confronto das cidades, dizendo que a cidade provocou a construção de muros e esses muros substituíram a frequentação amigável entre os homens e provocou uma segregação entre os cidadãos. Cos'è quindi il confine oggi? O que é o confim hoje? Molti si erano illusi che dopo l'era della globalizzazione, della mondializzazione, i confini venivano meno. Muitos se iludiram pensando que com a globalização os confins e essa segregação viriam em menor proporção. La tecnologia ha fatto effettivamente questo. I mezzi di comunicazione di massa, i mezzi di trasporto hanno ridotto le distanze e abbattuto i confini. Os meios de comunicação de massa verdadeiramente conseguiram abater alguns muros entre nós, mas Mas? Ok. Prosegue. In particolare in Europa questo si è sentito molto con l'eliminazione delle frontiere interne. In passato, per andare dall'Italia alla Francia c'era un confine, un controllo. Adesso non ci sta più, è un unico territorio dove... Antigamente existia, para você ir da Itália para a França, um confim, um muro visível, que hoje não existe mais. Che cosa rappresenta il confine in questo senso? Speravamo che non ci fossero più i confini, in realtà ci accorgiamo che oggi se ne stanno costruendo dei nuovi e molto più forti rispetto a quelli di prima.
Hoje, se estão construindo confins e muros muito mais fortes que aqueles de antes, mesmo com a comunidade europeia e, teoricamente, a Itália e a França, como foi no exemplo dele, não existe mais esse muro físico como era antes, mas agora os confins e esses muros foram abertos de maneira muito mais forte. Il confine, il muro, non è più quello di pietra, ma molto spesso è un muro simbolico che serve all'individuo, in particolare all'individuo che vive nella città, a percepire, a sentire protezione. O muro não é mais aquele muro visível de pedra, mas é alguma coisa que deve fazer o cidadão sentir-se protegido mesmo sem a presença desse muro de pedra. Il confine ha una funzione, è un meccanismo di difesa per l'uomo, per l'individuo, ed è ineliminabile. Serve per salvaguardare e proteggere il suo ego, il suo io. O muro serve para guardar e proteger o seu eu, o eu de cada cidadão que está dentro da cidade. Una psicologa italiana che si chiama Valcarenghi parla di crisi dei confini e dice che sono solo due le cose che eliminano qualsiasi confine: la follia e la morte. Existe uma pensadora italiana que se chama Valcarelli, que explicou que para abater esses muros só com a folia, que é a loucura e a morte. Un inciso. Oggi pomeriggio presentiamo un piccolo paper sopra all'ospedale psichiatrico giudiziario e alla relazione tra internati e ambiente costruito di riferimento. Um pequeno parêntese, essa tarde vai também apresentar um artigo, que foi um artigo científico que fala sobre o hospital judiciário, hospital psiquiátrico judiciário, manicômio criminal seria, que fala sobre essa parte da loucura e da morte nos muros. Pubblicità. Ok. La conseguenza della crisi dei confini sono tre, si possono riassumere in tre grandi categorie. As consequências do fim da crise dos confins se podem dividir em três categorias. La prima, patologica, di malattia. A prima é uma patologia, uma doença, como ânsia, pânico. La seconda, giuridica. A segunda é jurídica. Vi porto due esempi italiani che penso siano interessanti. Ele traz dois exemplos italianos que ele acha que pode ser interessante. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 15-20 anni, nos últimos 15-20 anos, l'Italia ha subito una forte esigenza di sicurezza. A Itália sofreu uma forte exigência de segurança social, de segurança. Io sorrido molto perché quando vengo qui in Brasile la gente è molto serena, nonostante ci siano dei fenomeni di criminalità molto forti. É que ele fica bastante impressionado porque quando ele vem no Brasil, ele vê as pessoas muito serenas e a percepção de segurança nossa é grande, apesar de ele pensa que é muito grande, apesar dos problemas que sabemos todos que existem no Brasil em relação à Itália. In Italia i fenomeni sono molto più limitati, la gente, il cittadino ha sempre più paura. E na Itália o fenômeno da segurança urbana é sempre mais controlado e o cidadão é sempre mais medroso, digamos. A percepção de segurança do cidadão é sempre menor, mesmo havendo uma segurança sempre maior. Nel 2001
il legislatore ha introdotto un nuovo articolo nel codice penale. Em 2001, o legislador introduziu novo artigo no Código Penal In cui il reato di furto è considerato aggravato se all'interno dell'abitazione o del negozio, della proprietà privata. onde o furto é agravado se ele ocorrer na habitação privada, exatamente para atender esse requerimento, essa necessidade do cidadão de segurança, por segurança. Questo è perché vi è una rottura di un confine, che è il confine della proprietà privata, che è molto percepito. Porque o confim na propriedade privada tem que ser muito bem delimitado. Então, o legislador, em 2001, era? Em 2001, não. O legislador, em 2001, introduziu essa agravante no Código Penal do furto em habitação, porque o cidadão havia necessidade, exigia do legislador essa necessidade desse confim visível e não visível, desse confim claro na sua habitação privada, nesse desejo muito forte do cidadão de sentir-se protegido dentro de sua própria casa. No momento di crollo dei confini, la proprietà privata si rafforza. Então, no momento de decadência dos confins, por causa exatamente dessa criação da Comunidade Europeia, etc., a habitação privada recebeu mais força do legislador. Questa è una risposta data dal legislatore a un problema che era un'emergenza in quel momento. Vi erano infatti molti furti negli appartamenti e nei negozi. E foi a resposta do legislador a um problema muito sentido pelos italianos, que era o furto em habitações privadas. Ma la cosa più simpatica è l'articolo sulla violazione di domicilio. A coisa mais simpática é o artigo sobre a violação de domicílio. Con una legge del 2006 si concede alle persone che vengono aggredite all'interno della propria abitazione o del proprio negozio, onde uma lei de 2006 permitiu às pessoas que vêm agredidas dentro da sua habitação ou do seu próprio comércio di utilizzare le armi per la propria difesa. E di utilizzare le armi. De utilizar armas para sua própria defesa, meio armado para sua própria defesa. In Italia l'uso delle armi è molto limitato. Na Itália o uso de armas é muito limitado. E anche la polizia utilizza molto poco le armi. E também a polícia utiliza pouquíssimo as armas. Perché è sistematicamente vengono utilizzate solo in casi di estrema emergenza. Ok, utilizado em caso de extrema emergência. E sistematicamente il poliziotto che fa uso di armi viene sottoposto a un procedimento. E o policial que faz uso de armas, mesmo por extrema necessidade, ele vem submetido a um procedimento penal. Questo ve lo dico perché è differente, penso, l'utilizzo delle armi nei due paesi. Ele diz porque ele acha que tem uma clara diferença entre o utilizzo de armas no Brasil e na Itália. Ma quello che è divertente di questo articolo è che non ha cambiato assolutamente nulla nella legittima difesa in Italia. O que é o mais interessante desse artigo é porque ele não mudou absolutamente nada sobre legítima defesa na Itália. E allora perché il legislatore vuole inserire una norma che di fatto non cambia niente in questo momento storico? Porque o legislador quis introduzir uma norma que na realidade não mudou absolutamente nada atualmente? Per rispondere a un'esigenza di insicurezza della cittadinanza. Somente para responder a um requerimento legítimo de segurança dos cidadãos. L'ultima conseguenza della crisi dei confini, a última consequência da crise de confim, è quella che piace più a me, quella che mi agrada mais, che è quella urbanistica, che è aquela urbanística e social. Urbanistica sociale. Vediamo in Italia, è una novità per noi, la nascita, la crescita di città informali
Na Itália, a novidade para a gente é o crescimento de cidades informais. Città informali, quando parliamo di città informali possiamo parlare di favela, possiamo parlare di bidonville, di banlieue na Francia, ma anche in Italia è molto stazioni ferroviarie. As cidades informais na Itália podem ser caracterizadas por pequenas favelas ou uma população que praticamente mora em estações ferroviárias. O anche solo persone che si riuniscono per dormire in un posto la notte, per dire. Ou também pessoas que simplesmente se reúnem de noite e encontram um lugar para dormir. Al contrario, vediamo la nascita delle gated community in Italia, delle città fortificate. Ok, ao mesmo tempo surge na Itália cidades chamadas cidades fortificadas, o gated community, que eles chamam. Ok, vedere qui una favela o vedere qui dei quartieri chiusi